Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Pode colocar na tela o tema dessa noite. Salmo 126, quando Deus ele vira a sua história. Diga assim para o seu vizinho, sacode ele, fala assim: Deus vai mudar a sua história nessa noite. Não importa o quadro que você chegou aqui, não importa a situação que você chegou aqui, mas o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, amém? Para nossa liderança da igreja, pela manhã, toda semana ou de 15 em 15 dias, a gente coloca uma atualização financeira. E irmãos, os desafios são imensos, são difíceis. A gente olha assim e fala: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo extraordinário nessa noite, nessa semana, para que as contas possam estar em dia, para que a igreja possa avançar. Às vezes eu converso com pastores, às vezes a gente ora junto, e eu falo assim: o meu maior sonho era poder ter em abundância, sobrando, para que assim a gente reinvestisse no reino, para que assim a gente levantasse mais missionários, para que assim a gente abrisse mais congregações, para que assim a obra de Deus avançasse ainda mais, amém, meus irmãos? Mas isso só vai acontecer quando a igreja entender o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus preparou para a sua vida e para a minha vida. Então, o texto que leremos aqui na sequência, ele fala justamente da volta do povo do cativeiro babilônico após 70 anos. Então, eu queria que você acompanhasse, vai estar na tela, Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até em outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, esse voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Nós temos áreas da nossa vida que parecem travadas, parecem paradas. Você diz assim: pastor, eu não estou entendendo, porque eu estudei bastante, eu me formei, eu investi numa graduação, eu abri a minha empresa, eu comecei o ministério, mas a coisa parece que não anda, parece que não vai. Orações que a gente ora e o céu parece de bronze, porque elas não passam do teto. A gente fala: meu Deus, não está acontecendo. Situações que se arrastam. E Israel conhecia bem esse sentimento. Eram 70 anos de exílio, eram longe da sua terra, era um tempo longe do templo, longe da identidade. Mas talvez eu e você, a gente possa se perguntar: o que levou o povo a ser cativo? O que levou o povo a estar distante de Deus? E eu tenho algumas coisas aqui que aconteceram. Em primeiro lugar, uma idolatria constante. Israel substituiu Deus, o próprio Criador, o El Shaddai, o Elohim, o nosso Deus Yahvé, por outros deuses. Então, a idolatria espiritual abriu uma brecha dentro do coração da nação. Eles não conheciam mais a Deus, eles não viviam mais o propósito de Deus. E a libertação, ela começa, ou ela tem que começar na nossa vida, quando nós tiramos tudo que está no trono do nosso coração, que pertence a Deus, e nós devolvemos ao Senhor. Em segundo lugar, a injustiça e a corrupção moral. Nada diferente da nossa nação, do nosso país. Nós exaltamos quem devolve uma carteira. Quem sabe se
Ivaldo tivesse perdido a carteira no acidente e alguém devolveu, ia sair no via certa do dia seguinte. Homem devolve, como se fosse um ato de justiça, um ato soberano de algo que deveríamos fazer, de algo que deveríamos ser, de algo que precisamos mudar. Então Israel vivia debaixo de injustiça e também de corrupção moral. Eles viveram um tempo de rejeição à voz de Deus, porque os profetas falaram. Os profetas falavam: eis que te digo, ó povo de Israel, deixe isso, faça isso, porque o próprio Deus se comunicava com eles através dos profetas. Então a palavra vinha, a palavra era ministrada, era lançada, mas o povo rejeitou ao Senhor. Em quarto lugar, a quebra de princípios de Deus, até as leis básicas, como por exemplo o descanso da terra. Havia uma lei em Israel que era necessário haver um tempo sabático. A gente usa essa expressão muito hoje em dia, né? De pelo menos um ano entre uma colheita e outra, de tempos em tempos, para que a terra se recuperasse. Quem sabe eu e você chegamos até aqui trabalhando de domingo a domingo, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para Deus. Essa semana eu disparei uma mensagem, porque eu senti falta de muitos. E eu sei que alguns não vêm por conta do trabalho, alguns não vieram por conta de doenças, mas às vezes a gente subutiliza Deus e a igreja. A gente coloca Deus em segundo plano na nossa vida, porque eu tenho uma prioridade, pastor. Eu tenho que viver a minha vida, mas o tempo, o pouco tempo, as 2 horas, 1h30 que nós estamos aqui, não é sacrifício, amado. Não é de nós estarmos adorando, entregando a Deus. E a falta de Deus, ou a falta de cumprimento de um princípio, levou o povo a ser aprisionado, a viver num cativeiro. Em quinto lugar, Deus usou a Babilônia como um instrumento. Então a Babilônia foi um instrumento de disciplina. Nem toda opressão é só ataque. Às vezes nós vivemos algumas situações, e eu converso muito sobre isso. Às vezes você quer ajudar alguém que está passando por uma prova. Cintiel tem o joelho podre, agora está com o ombro podre. Aí ele chegou, já deu um tapa assim no ombro dele, né? Tá. Aí ele falou: pastor. E às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes é o processo redentivo de Deus na vida dele, amado. Amém? Eu lembro de um casal que estava sem carro já há muito tempo, com muitas dificuldades. Aí um pastor sentiu no coração, usado por Deus, e falou assim: vou emprestar meu carro, vou abençoar a vida desse casal. Aí emprestou o carro. Com uma semana o carro bateu o motor. Aí ele foi se queixar. Ele falou assim: mas por que isso aconteceu? Porque talvez ele não tenha entendido que aquele processo era o processo daquela família que precisava passar, gente. Porque às vezes a gente vai ter que andar de 11, amém? É desanimador, eu sei. Eu já estive aí. Mas Deus também oportuniza, trabalha no nosso coração. Quem sabe Deus vai te colocar no Uber, Deus vai te colocar no ônibus com alguém. No mototáxi você vai estar lá com aquele capacete fedido, amado, querendo coçar a cabeça. Meu Deus do céu. Aí você vai e libera uma palavra, porque todo mundo que eu pego o Uber para aqui em frente e fala assim: isso aqui é uma igreja? Você já viveu isso aí? Eu falo: amado, porque tinha gente que pensava que era uma lan house. Não é uma igreja. Então você está trazendo alguém falando assim: vem aqui, visita essa igreja, ouve a palavra. Às vezes a Babilônia é um instrumento de Deus. E no meio disso tudo, em sexto lugar, há um propósito redentivo no cativeiro. Porque Deus, ele não abandona o seu povo, mas ele o estava tratando. Até em ambientes de opressão, Deus, ele continua trabalhando a libertação de dentro para fora na nossa vida. Então, o exílio mostra um padrão espiritual claro. Pecado abre portas, portas abertas geram domínio, e domínio gera cativeiro. Mas ele também
mostra um caminho inverso. Arrependimento fecha portas. Deus restaura o coração. E então a libertação começa na nossa vida. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito específico. E eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus e repetisse comigo essa oração. Porque, amado, Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer te livrar do cativeiro, você crê? Ele quer mudar a tua sorte, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar a tua empresa, Ele quer mudar a tua história. Mas quem sabe na estrada da vida você precise mergulhar no profundo da solidão, chegar no fundo do poço e dizer assim: ei Deus, eu preciso de mudança, eu preciso mudar a minha história, eu preciso rever os meus conceitos. E ao final dos 70 anos, Babilônia não será mais o destino da sua vida, mas apenas um local de passagem, um local que você esteve para alcançar maturidade, para alcançar renovo, para alcançar um novo entendimento. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje quero declarar liberdade. Diga com fé: liberdade sobre a minha vida. Satanás não tem domínio sobre a minha família, sobre o meu coração, sobre a minha mente. Que eu possa estar completamente disponível ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Essa foi a introdução da nossa mensagem, amém? Eu quero compartilhar então algumas verdades com vocês nessa noite, de forma bem direta e breve, sobre o Salmo 26 e sobre esse período final de libertação de cativeiro. Então pode colocar na tela aí. Em primeiro lugar, Deus, Ele faz além do que nós imaginamos. Olha o que diz o primeiro verso do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quantos aqui têm o hábito de sonhar e acordam e lembram dos sonhos que tiveram? Levanta a mão assim para me ver. Bastante sonhadores. Quem acorda e tem a impressão que sonhou com algo, mas não lembra nada? Levanta a mão assim. Amém. A psicologia explica isso, né, Francisca? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre sonho, sobre o subconsciente, né? Amém. Mas interessante é que o povo naquele momento estava vivendo uma restauração improvável, porque eles tinham sido levados para a Babilônia e num tempo específico. Não foi algo que eles fizeram, não foi uma estratégia de guerra, não foi nada disso. Simplesmente eles saíram porque Deus decidiu agir. Jeremias já havia profetizado lá no capítulo 29, verso 10 de Jeremias. Assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a esse lugar. Então o que Deus faz? Ele move o coração de um rei. Ele atua diretamente. Se a gente lembrar a história do povo de Israel no Egito, você vai lembrar que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, na libertação da Babilônia, Deus, ele amoleceu o coração de Ciro. Ciro, alguém ímpio que não conhecia Deus, ele foi levado naquele momento a libertar o povo, a dar uma nova oportunidade. Então, é como que alguém que já tinha aceitado que não havia mais solução, que já tinha se acostumado com a dor, de repente, Deus, ele muda tudo. Esse é o de repente Deus que te pega de um lado e muda para o outro, que abre portas onde você não imagina que possam existir, porque Deus, ele faz além do que nós pedimos ou até mesmo nós pensamos.
Então ele prometeu, ele controlou o tempo, ele moveu governos, ele despertou corações, ele proveu o recurso, irmão. Parece que quando a gente não tem o recurso, a gente coloca a mão no bolso assim, a gente coça a cabeça, a gente fala assim, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Essa palavra é uma chave para dizer assim, Deus, entra agora no negócio e move a minha vida, move o meu coração, move os negócios, move a família, porque não é na força do meu braço. Amados, a gente podia passar aqui, a tarde toda, o dia todo, vamos pegar a semana que vem e vamos panfletar aqui a Zona Norte, o Santarém, o Potengi, vamos na Baixada, vamos convidar as pessoas, mas pode ser que ninguém converta, ninguém venha para a igreja, porque não é pela força da minha pregação, não é pela força do meu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo que está em nós, que o povo é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então quando você vem para um culto desse, você tem que estar sensível à voz de Deus, a mudança que Deus pede da nossa vida. Não haverá libertação se de fato nós não abrirmos o coração para Deus e deixar Ele atuar na nossa história. Não limite Deus ao seu cenário atual. O que parece impossível, você pode já estar decidido que isso aí não tem saída, mas para Deus há uma solução. Quantos creem? Em segundo lugar, olha que incrível isso, a restauração se tornou testemunho. Em segundo lugar, meu jovem, number 2, aleluia. Olha o que diz o Salmo 126, verso 2. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria, e até outras nações o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. A restauração que Deus tem para a sua vida, ela não é silenciosa, amém? Outras pessoas vão saber. Eu imagino um povo que estava aprisionado, sendo tirado do cativeiro, sendo liberto. Quantos aqui já tiveram presos ou num presídio? Levanta a mão assim para me ver. Só tem santo aqui, amém. Temos um ex-preso ali, um ex-detento. Não, né? Amém. Isso é uma pergunta capciosa, né? Mas algumas vezes a gente fazia trabalho de capelania em presídios lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que, eu já contei isso aqui, né? Era um presídio feminino, uma polinter, lá a gente chama de casa de passagem. O povo ia para lá, aguardava julgamento para ser enviado para Bangu 1 ou algum outro presídio. E era um presídio feminino, então toda terça a gente ia, tinha um culto lá da nossa igreja, e uma vez a pastora Ana entrou e esqueceu a identidade. Foi incrível aquilo ali, né? E conseguiu entrar. O difícil foi para sair, que ela tem uma cara de prisioneira, né? Amém. Tem detenta. Tô brincando. Eu te amo, meu amor. Ei, Sérgio, tô arrumando problema, né? Aí, a gente estava lá, e o culto rolando, louvor, né? Era Bruna Carla, meu advogado, direto, era essa canção, o tema lá, né? E no meio do culto, no meio da pregação, às vezes, começava um alvoroço no ambiente. Eu falava, o que houve? Aí alguém falava assim, o alvará de fulano foi cantado. Cantou, saiu, e era aquela festa. Porque a pessoa que sai daquele ambiente inóspito, um ambiente difícil, um ambiente de cativeiro, de prisão, ela não sai na normalidade, gente. Ela vibra, ela celebra por dentro, todos os seus ossos parecem que transmitem essa alegria. E o povo de Israel não era diferente. Eles saíram cumprindo o propósito de Deus, era visível, as nações perceberam. Mateus 5,16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tim Keller vai dizer, Deus nunca abandona alguém apenas para aquela pessoa,
Deus nunca abençoa alguém apenas para aquela pessoa. Ele abençoa para que outros vejam a sua glória através daquela vida. Então, o que está acontecendo hoje na nossa vida, a luta, ela vai ser visível a um nível, mas a vitória que Deus vai te conceder vai ser um testemunho eterno para a geração, para a sociedade, para a sua família, para a sua igreja, amado, amém? E nós precisamos celebrar com aqueles que se alegram. Eu tenho que aprender a celebrar. Há um tempo atrás, meu irmão Jefferson se casou e ele foi curtir a lua de mel. Aí ele estava de quadriciclo. Aí ele ia só no privado e me mandava, tirando onda, e eu trabalhando, cara. Aí sabe o que bateu no meu coração naquele momento? Você sabe, né? Alegria, porque Deus te abençoou, Deus inaugurou um novo ciclo na sua vida, e será assim sobre a sua vida. Mas eu preciso aprender a celebrar a vitória do meu irmão, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória, amado. Eu tenho que aprender a celebrar quando meu irmão compra um carro, quando ele passa na autoescola, quando ele vai para uma faculdade, quando ele faz um curso. Eu tenho que celebrar quando ele casa, porque aquilo que eu estou emanando sobre a vida do outro, eu vou receber de volta, amém? Porque eu estou lançando sobre as águas o pão da minha vida. E é isso, eu vivo para me alegrar, eu vivo para batalhar pela vida do outro, e uma hora, no momento de Deus, no tempo de Deus, Ele vai me abençoar. Uma vida restaurada, ela não fica escondida. Uma família restaurada, ela fala. Um casamento restaurado, ele é testemunho. Agora, a pergunta que eu tenho para você: será que sua vida está revelando Deus ou escondendo Ele? As pessoas conseguem ver, enxergar a ação de Deus na sua vida, na minha vida? Ou será que eu vivo um eterno cativeiro, uma eterna prisão que nada me alegra? Que parece, amado, eu faço de manhã, eu pego um limão, às vezes eu vou assim e espremo, né? Que dizem que é bom, mas eu gosto mais de botar na água, sem açúcar, sem nada. Crendo, Manu, que as gorduras vão ser consumidas, aleluia. É um monjaro natural, Deus. Faz um milagre em mim, eu creio. Mas às vezes parece que o caba, a mulher está chupando limão o tempo todo, nada tá bom. Você já viu gente que é assim? Tá doce demais, tá amargo demais, tá frio demais, tá calor demais. Reclama de tudo na vida. Não consegue ser grato, não consegue se alegrar. Um dia eu fui visitar a Lucineide. Lucineide caiu segurando um bis. Aleluia. Aí ela disse assim: mas podia ter sido pior, pastor. Amém. A minha vitória é essa, só foi o pulso. Aleluia. Aí recebo uma ligação: ó, Ivaldo se quebrou também. Aí eu vou, mas pelo menos eu salvei o churrasquinho. Você tem que tirar algo bom da vida. Nem o saco, é o testemunho vivo. A gente tem que testemunhar alguma coisa, a gente tem que se alegrar com alguma coisa, a gente tem que sorrir da vida, dos ganhos, das perdas. Porque se a gente leva tudo tão ao pé da letra, tão a sério, a gente vive uma vida ainda aprisionada, amarga, amargurada. A amargura é uma água que fica parada na nossa alma e toma conta dela por inteiro. Pessoas que se amarguraram em casamentos frustrados dizem assim: nunca vai dar certo a instituição casamento. Enquanto outros olham e não enxergam isso, porque tem um casamento e uma família abençoada e blindada pelo Senhor. Terceiro lugar, ainda há áreas para a gente restaurar, para a gente libertar,
Salmo 126:4 diz: restaura-nos, Senhor, como as correntes do Negueb. O povo já tinha voltado, mas nem tudo estava restaurado. Nem tudo estava pronto. E é interessante que, às vezes, o deserto, ele nos mostra uma falsa impressão do que de verdade é um lugar. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui para Acari e parei lá em Gargalheiras. E quando eu cheguei lá, me levaram, essa história é boa, eu nunca contei ela, me levaram para comer num restaurante que tem lá. Tem um restaurante lá topado, que é aquele visual, né? Gargalheiras estava com 5% de capacidade. E a gente olhava aquela imensidão devastada, né? E naquele dia, a gente estava assim, igual Jesus e Pedro, tendo que pescar para pagar o imposto. O dinheiro estava no limite do amanhã. E a gente olhou aquilo ali, a gente falou assim, caramba, os pastores da cidade convidaram a gente para ir lá almoçar, mas a gente ficou naquela. Aí eu falei assim, Ana, vamos no limite aqui, né? Vamos tranquilo. Era self-service. Aí no final eles pagaram. Que arrependimento, cara. Podia ter botado dobro de comida. Você lembra disso? Misericórdia, amada. Até o picolé especial eles pagaram, cara. Foi igual aquela história do cruzeiro, né? Do ovo lá cozido. Misericórdia. Mas, enfim. A gente estava lá. E eu olhei aquilo ali. E anos depois, a barragem sangrou. E é outro visual. É outra história. Porque a água, quando chega no deserto, é isso que o texto está dizendo, o Negueb era um deserto, mas quando chovia, rios surgiam de repente naquele lugar. Isaías 43:19 vai dizer também, é uma comparação disso. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, mas até no deserto eu vou abrir caminhos e riachos no ermo. Aleluia! Então, amado, a nossa vida pode estar um deserto, pode estar parecendo uma perdição, pode estar difícil, pode estar igual a barragem lá, toda acabada, sem água, sem condição, mas quando a chuva de Deus, a chuva serôdia do Pai, chegar sobre a nossa vida, vai inundar a terra, vai mudar o clima, aquilo que era deserto vai ficar verde, vai chegar vida, as coisas mudarão. Então tem áreas que já foram restauradas, mas outras ainda parecem estar secas. E o perigo, sabe qual é? É a gente parar de orar, a gente parar de crer, a gente parar de estar na presença, porque já melhorou um pouquinho. Pastor, estava ruim meio, agora está só ruim. Então eu paro por aqui. Não, Deus, Ele quer a restauração completa da sua vida. Ele quer a libertação completa da tua família. Você converteu, mas o teu marido vai se reconciliar, vai converter também. O teu filho, a tua mãe, o teu irmão. Deus fará uma obra completa na sua história. Nós cantamos isso. Então eu não posso parar no meio da restauração. Eu tenho que continuar clamando até ver o quadro completo se cumprir na minha história. Isso vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Mas é para aqueles que creem, para aqueles que estão firmados no propósito, para aqueles que não deixam Deus de lado. Em quarto lugar, já seguindo aqui para o final, é o penúltimo. As lágrimas são sementes. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, eles colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse salmo, ele não nega a dor, mas ele dá sentido a ela. A semeadura envolve perda. A pastora Vitória falou de uma das frutas que eu mais amo. E ela falou uma coisa interessante: quando você planta uma semente, você não sabe a quantidade de jaca, de fruto que vai dar a partir daquela semente. Sim ou não? Mas interessante é que para a árvore nascer, para o novo fruto chegar,
a semente precisa morrer. Então, semeadura também envolve perda. Você enterra a semente, mas o enterro não é o fim, e sim o começo. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Jesus vai aprofundar isso dizendo: digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, esse dará muito fruto. John Piper vai dizer: Deus está fazendo milhares de coisas na sua vida, e talvez você esteja percebendo apenas algumas. Ao ponto que nós entregamos a semente, ao ponto que nós nos entregamos, que nós perdemos para ganhar. Talvez alguém diga para você: mas é perda de tempo. Você vir para a igreja, você pagar Uber, você andar a pé, você andar na chuva, mas você sabe que o teu Redentor vive, e Ele se levantará em teu favor. Você sabe o nível da sua entrega, para você estar forte espiritualmente, para as batalhas da vida, para a batalha do mundo, para você estar firmado no Senhor. É um preço que pagamos, amado, pagamos esse preço. Mas Deus, Ele vai de fé em fé, de glória em glória, trabalhando na nossa vida. Assim como o agricultor, ele não vê nada por um tempo, não vê nada, mas a semente, ela está trabalhando debaixo da terra, trabalhando. Então, continue semeando, mesmo sem ver o resultado. Não abandone o processo por causa da dor, e creia tão somente que Deus, Ele está cuidando da sua vida. Amém? Aleluia. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo fundamental para você. Fundamental. Quinto e último lugar. Cristo é o cumprimento maior desse salmo. A cruz foi a semeadura e a ressurreição foi a colheita. Amém? Esse salmo, irmãos, ele aponta para algo além de Israel. Ele aponta para o próprio Cristo, que semeou com lágrimas, que enfrentou a cruz. Olha o que diz Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, mas também em lágrimas. E qual foi o resultado? Redenção. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. A cruz é a semeadura, a ressurreição, a colheita. E eu entendo, se Cristo então, Ele venceu o processo, eu também posso vencer. Você também pode perseverar, porque a sua história não termina na dor. A sua história não termina no cativeiro. A sua história termina na libertação que Jesus pode trazer para a sua vida. Amém? O Salmo ensina então para a gente 3 movimentos. Primeiro, lembrar. Diga comigo, lembrar. O que Deus já fez. Segundo, clamar. Pelo que ainda falta. E terceiro, perseverar. Aonde? No processo. Eu me lembro, eu clamo ao Senhor e eu persevero, porque eu tenho a certeza da vitória em Cristo Jesus. Eu tenho a certeza da libertação que só o Senhor traz. Eu tenho a certeza do cuidado de Deus na minha vida, porque Ele não me abandona um minuto sequer. Ele cuida de mim. Ele escreve a minha história. Ele está ao meu lado. E se você crê também, se coloque de pé em nome de Jesus aí no seu lugar.